Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joaquim Guirotti, eu sou formado em cinema, eu tenho mestrado em produção de cinema e roteiro de cinema e doutorado em comunicação. E minha especialidade, ou uma delas, é analisar produtos audiovisuais e ver se eles funcionam bem, especialmente em termos narrativos, aí que entra a especialidade em entender roteiro. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma comédia policial britânica nova, Improvisação Perigosa, dirigida pelo Tom Kingsley e estrelando a Bryce Dallas Howard, o Orlando Bloom e o Nick Mohammed, que foi lançado mês passado na Amazon Prime. E aí, essa comédia é boa, vale a pena? Vale o seu tempo você dar play? Assista esse vídeo e descubra. Qual que é a história do filme, qual que é a premissa, qual que é o conflito que vai fazer a ação ir pra frente e a gente se engajar nesta comédia de gênero. Bom, a Bryce Dallas Howard faz o papel de Cat, que é uma jovem americana que está morando em Londres faz bastante tempo já, está com o visto dela para vencer, e ela é uma atriz e professora de interpretação de comédia de improvisação, ou seja, da comédia na qual você chega, sobe no palco ali e usa os elementos que estão ao seu redor para improvisar e fazer piadas com o que você conseguir. Só que a carreira dela não está indo muito bem. Ela não conseguiu progredir muito, não conseguiu grandes papéis. Ao mesmo tempo, a gente tem aí o que, em termos de roteiro, a gente chama de bomba relógio, né? Que é um recurso dramático de algo que tá para acontecer, que é, se ela não se posicionar bem no mercado e não conseguir um visto de trabalho nos próximos tempos, ela vai ser expulsa do país. Ao mesmo tempo, somos apresentados ao Orlando Bloom, que é um ator que também está tentando levar a carreira a sério. Ele se leva muito a sério, ele usa como referências Al Pacino, De Niro, essa linha, mas tudo que ele consegue fazer são filmes de propaganda. Ele é o Pizza Man, ele vende pizza, aparece vendendo na propaganda de pizza na televisão, como um cavaleiro espadachim da pizza, ou seja, um personagem caricato. E não é isso que ele quer ser o Marlon Brando. E finalmente nós temos o Nick Mohammed, que é um funcionário de escritório, assim, bem do tipo da série The Office, aquele trabalho mundano de ficar no escritório, e ele é todo travado, não consegue falar direito com as pessoas, gagueja um pouco, e um dia briga com o patrão dele, manda o patrão dele para longe, e ele tá passando ali, vê que tem as aulas de comédia de improvisação e fala, quem sabe isso não me ajuda a me soltar, me tornar uma pessoa mais sociável. E é nessa que surge para eles uma oportunidade. O Sargento Billings, que é feito pelo Sean Bean, famoso ali pelo Senhor dos Anéis, né, é o Boromir, aparece para eles e fala, ó, esses são os 200 quid, as 200 libras mais fáceis da sua vida. Vão ali naquela lojinha e comprem cigarros contrabandeados e tragam para mim. E aí é que o filme começa a fazer as engrenagens rodar. Eles vão fazer essa operação para ganhar o dinheiro, é um dinheiro bom que parece fácil, rápido. O Orlando Bloom começa a fazer piadas demais, eles vão entrando no personagem, a coisa vai levando uma coisa a outra e a improvisação vai mais longe do que eles queriam. Eles acabam entrando em contato, na verdade, com um chefão mais profundo ali da máfia londrina, do submundo do crime londrino, que é o Fly, feito pelo Paddy Considine. Só que o Fly é só um gerente da máfia local. Na verdade, as artimanhas deles e as desventuras em série vão levar eles a terem que enfrentar o verdadeiro chefão da máfia londrina, que é o Metcalf. Diversas peripécias vão se seguir, tudo com muito bom humor. O que a gente acaba tendo é uma mistura de adrenalina e humor. É um filme policial de comédia, muito mais focado na comédia. As cenas policiais e as cenas de perseguição e as escaramuças que eles vão entrando não são muito realistas, mas isso não importa. Esse filme é um tira da pesada misturado com um homem que sabia de menos, por assim dizer. É o humor absurdo que vai levando a gente pra frente. E os personagens são carismáticos, eles grudam na gente. A Bryce Dallas Howard manda muito bem, ela é uma espécie de líder do grupo. O Orlando Bloom, como Pizza Knight, o cavaleiro da pizza, que quer ser muito levado a sério, tenta criar um background para cada personagem que ele tem. Ele é o Roach, personagem que tem um passado misterioso, e ele fica criando, nós temos que nos vingar pelo que aconteceu em Milão. Ele traz, assim, umas
tenta fazer um backstory, né, uma história anterior, uma história para o personagem dele que justifique o caráter que ele tem agora, e ele faz cada cena como se fosse Shakespeare, ou pelo menos cada interação com os bandidos que eles estão enfrentando. E o Nick Mohammed está meio perdido ali, titubeando, né, com medo de tudo. Ele é um personagem mais, até fisicamente, não se impõe tanto assim, e justamente transmite essa fragilidade e essa humanidade com as quais nós nos conectamos enquanto espectadores. Mas a nossa guia mesmo é a Cat. A partir daí, o roteiro vai seguir uma espécie de fórmula. Eles encontram uma situação perigosa, tem que se virar de alguma forma engraçada, improvisar diante dos bandidos, fingir que eles são policiais durões, encontrar uma saída, encontrar uma maneira de se livrar dos bandidos, e aí falar, nossa, não dá mais, a gente não pode fazer isso. E isso vai se repetindo. Cada conflito vai se tornando mais pesado, mais difícil, mais perigoso. Como tem que ser no roteiro, né? Você vai escalando o que está em jogo e vai escalando também a gravidade dos perigos que os seus protagonistas enfrentam. Então, essas cenas de comédias quase de costumes acabam entrando junto, paralelo à história policial, né? Que parece uma coisa meio Guy Ritchie, já que a gente está na Inglaterra e em Londres. O filme tem até uma certa violência, a gente está lidando com gangsters, então a gente tem tiroteios, tem gente que morre, tem até uma cena engraçada na qual eles precisam desmembrar um cadáver com uma serra elétrica, e isso é usado não num contexto sério e deprimente, grave, horrível de assassinato, mas com uma coisa de humor negro e comédia. Só numa nota rápida sobre ambientação e fotografia, ou seja, a atmosfera que o filme vai passar, eles passam inteiro em Londres, é um filme bastante urbano e tem muitas cenas noturnas, inclusive uma perseguição deles fugindo de bicicleta dos mafiosos que estão de carro, que é bastante engraçada. Então, o Tom Kingsley, que vem de produções independentes, usa muito assim de ruas escuras, aquela iluminação mais fraca, incidente, becos, né, o concreto e o asfalto principalmente, e aquelas casinhas inglesas assim de Londres, estão muito presentes. Fica essa atmosfera mais urbana, que é bem legal e contribui ali para o tom geral. Isso deixa o filme mais ainda com essa coisa meio Guy Ritchie, né? Aliás, o que será que o Guy Ritchie anda fazendo, né? Não assisto filmes dele há muito tempo. É meio que um Tarantino inglês, assim, né? De uma categoria talvez menor, não quero ser cruel com ele. O filme abre também com uma citação de um tal de F.L. Adamson, que é assim: comédia de improvisação é como ir para a batalha. Se você quer matar, você tem que estar disposto a morrer. Eu dei uma procurada na internet e não encontrei nada sobre esse F.L. Adamson ou o livro que supostamente é a fonte dessa citação. O que torna ainda mais engraçado o fato de que os autores, né, o diretor e os roteiristas estão aí improvisando provavelmente, enquanto eles inventam uma referência, se é isso que aconteceu. Mas de qualquer forma, é divertido que eles tenham feito isso para dar uma suposta legitimidade que não há ao roteiro deles e improvisando na citação. Eu diria que de todos, do trio que a gente vai acompanhar, né, da Bryce Dallas Howard, do Mohammed e do Bloom, o mais divertido é o Orlando Bloom, porque ele leva o personagem dele tão a sério, né, e faz as tiradas mais engraçadas, como se ele estivesse interpretando Shakespeare, como se ele fosse o Marlon Brando em cenas absolutamente fundamentais para a história humana ali, que ele faz a coisa ficar bem engraçada. E a gente sabe que a vida deles está em jogo, porque aqueles mafiosos podem pular em cima deles a qualquer momento. A Cat funciona como o cérebro do grupo, né, levando eles pelos conflitos e tentando manter a calma de todo mundo para que eles não morram. E o Mohammed é um alívio cômico, como eu falei, né, que faz a gente se identificar, porque ele tem as maiores fraquezas e tem mais medo de tudo. Mas todos eles têm o seu charme e levam a gente ali, levam o espectador junto dos conflitos com a história para frente. Então é uma comédia de grupo que funciona muito bem, eu acho que é uma liga legal para eles. É um filme leve, não é nada de memorável, você não vai ficar discutindo esse filme por dias e dias com seus amigos, mas tem bons momentos e eu já vi filmes muito piores. E acho que, de acordo com o status do cinema hoje em dia, que não me parece que está no seu melhor momento, se você está numa sexta-feira à noite e não está ali com um programa específico e quer ver uma comédia engraçada, eu diria que vale a pena. Eu vou dar para o Improvisação Perigosa, o Deep Cover, uma nota 7.
Aliás, esse é outro problema, né, do cinema contemporâneo. As coisas caem no streaming tão rápido e a gente nem sabe que elas estão lá, que tem alguns filmes que podem se perder, né? E outra coisa refrescante do Deep Cover é que apesar dele ser um filme nada demais, ele não vai ser lembrado em 20 ou 30 anos, muito provavelmente, aliás, quase com certeza. Ele é um filme que parece um filme assim até mais antigo, sabe? Se propõe a cumprir uma função dentro do gênero dele, que é a comédia policial, faz aquilo, te faz dar meia dúzia de risadas e 100 minutos se passaram, meu amigo. Você comeu sua pizza, tomou sua Coca-Cola, assistiu um filme e deu meia dúzia de risadas, como eu falei, e pode ir pra cama. Ele não tá tentando te converter pra nada, nem te convencer de nada, né? Nem tentando te doutrinar, nem nada disso. Então ele tem esse charme aí, old school, como se fosse um filme dos anos 80 ou dos anos 90. Bom, se você gostou dessa crítica, por favor, deixa seu joinha aí, assina o canal, como sempre tem que pedir, né? E deixa um comentário. Você assistiu Deep Cover? Você gosta do Orlando Bloom? Você gosta da Bryce Dallas Howard? Ela tá bem legal nesse filme, tá bonita, vai mudando o cabelo, né? Você já tinha visto filmes desse diretor? Já tinha visto alguma coisa do Nick Mohammed? Deixa seu comentário aqui embaixo, por favor, e eu volto num próximo vídeo. Até mais. Obrigado pela audiência e tchau.